E eu vi que chegou um comentário bem interessante aqui da Evelyn Rui. Em qual momento do vício o paciente deve começar o tratamento com medicamentos? Quer começar e depois eu falo ou quer que eu comece? Cara, eu acho que essa daí você é craque, meu amigo, porque geralmente a pessoa procura um terapeuta, um psicólogo primeiro, e muitas das vezes você está vendo ali a história mais detalhada. Mas a gente tem uns sinais aí que são importantes, mas eu acho que essa você pode começar e eu já dou continuidade. Então vamos lá. Pessoal, geralmente quando o paciente está fazendo acompanhamento comigo, eu entendo que a medicação ela pode ser um grande auxílio para a pessoa. É claro que cada caso é um caso, mas eu procuro fazer um acompanhamento focado, onde eu vou trabalhar com ela a mudança comportamental, com ferramentas específicas, ferramentas essas que vão ajudar literalmente no processo de enfrentamento do vício. Uma mudança comportamental, um processo de autoconhecimento, porque ela só consegue vencer um inimigo quando ela conhece esse inimigo. Quando eu estou aplicando todas essas ferramentas com o paciente, e mesmo assim a compulsão está mais forte que ela, quando ela não consegue conter a vontade de apostar, quando ela segue tendo recaídas, eu entendo naturalmente que ela precisa de um auxílio medicamentoso. Todas as pessoas que fazem acompanhamento comigo tomam medicamentos? Não, não são todas as pessoas que fazem acompanhamento comigo que tomam medicamento. Mas muitas delas precisam de um acompanhamento medicamentoso e, é claro, sempre com um auxílio profissional. E é por isso que eu faço essa dobradinha aí com o Dr. Tomás, porque eu confio muito no trabalho dele. Sempre nós estamos trocando, né, figurinhas e um encaminhando o paciente para outro. E é aí que ele entra com o conhecimento técnico dele e com a dosagem, com o medicamento correto de acordo com o caso clínico. Mas pode continuar aí, Tomás. Você já adiantou bem, né? Às vezes o paciente, ele, apesar de ter trocado o ambiente, ter feito todas as suas orientações, as orientações padronizadas para você sair um pouco daquele ambiente do vício, às vezes tem que tirar o celular, tem que deixar o dinheiro, as contas com uma outra pessoa responsável. Mas muitas das vezes o paciente nem reconhece que ele não tem o controle, ele acha que ele ainda consegue administrar aquilo ali. Agora, nas sessões de terapia com o terapeuta, com o psicólogo, fica mais fácil de você evidenciar a falta de controle. Então, quando o paciente, com todas as medidas, ele está se esforçando, ele está fazendo a terapia, e mesmo assim ele não consegue, aquela vontade, a impulsividade, a compulsão, às vezes ele fica sem dormir, ele fica ansioso, fica depressivo. Nesses sinais aí seria o momento, talvez, procurar uma ajuda médica para verificar realmente se vai precisar tomar medicação. Porque muitas das vezes também o paciente ele não faz atividade física, então ele já não está acostumado a fazer um esforço para colher os benefícios, ele Adorei já falar está isso. irregular, então assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Agora, a medicação, ela realmente ela é um dos pilares, ela faz parte do tratamento em alguns casos. E lembrando, existe o tipo de medicação para cada caso, a dose, e geralmente você vai tomar durante um período determinado aquela medicação. Alguns casos você tem que tomar medicação durante um bom tempo. Mas muitas das vezes é só no início do tratamento para a pessoa retomar o controle. Mas não é todo mundo que precisa da medicação. A gente não quer tomar a medicação sem necessidade, acho que ninguém. Mas Isso. muitas das pessoas têm essa dúvida, não é verdade? Falou uma coisa muito interessante. Algumas pessoas às vezes querem tomar a medicação, mas não querem pagar o preço da mudança. Eu sempre falo sobre isso. Ah, não faz uma atividade física, nada. No programa Cartada Final, eu sempre falo, sempre, e nos meus conteúdos eu sempre falo a importância de encontrar outros geradores de dopamina. Inclusive, tem uma ferramenta, né, o mapa das rotas alternativas, onde junto com os pacientes nós encontramos rotas alternativas de prazer, de geradores de prazer. Então, a medicação é importante, pessoal, mas Ir ao realizar atividades físicas, porque a gente tem que dormir bem, a gente tem que comer bem, a alimentação também é crucial, na é verdade, porque se a gente tiver uma carência vitamínica, às vezes a sua B12 é vitamina D, magnésio, a gente tem várias vitaminas que entram em algum momento nessa questão dos neurotransmissores, tanto para uma medicação funcionar legal, tanto para o paciente não desenvolver uma ansiedade, uma depressão, uma insônia decorrente ainda do vício. Então, a alimentação, o esforço, a atividade física ela é fundamental. Só que às vezes a gente está num hábito ruim durante tanto tempo que a gente meio que desaprende aquilo. Então a gente tem que voltar a meio que reaprender e recalibrar esse sistema. Então, às vezes o paciente está tomando uma medicação, ele passa por mim,
eu só ajusto a medicação, às vezes eu só suplemento uma vitamina, a gente melhora algumas condutas ali e ele começa a apresentar resultado. Às vezes a gente tem que trocar a medicação, o paciente está tomando uma medicação há um tempo, aquilo ali não está sendo suficiente. Então a gente pode associar uma outra medicação, mas eu sou um médico que eu sempre peço alguns exames aí para a gente verificar algumas vitaminas. A suplementação, ela sempre ajuda. Ela ajuda, inclusive, a modular um pouco mais rápido esse sistema, porque você acaba tendo combustível para os seus neurotransmissores recalibrarem, além de eles também atuarem junto com a medicação. Porque se você toma um remédio, que você vai, por exemplo, tentar inibir um pouco da recaptação da serotonina, mas você tem uma carência de algumas vitaminas porque você não tem uma boa alimentação há um tempo. Você tem uma anemia, você tem uma carência de B12, uma vitamina D. Aquela medicação, ao atuar sobre a serotonina, não vai ter o mesmo efeito de uma pessoa que esteja com a produção correta, com os níveis da vitamina de forma correta. Então, você vê que é uma questão multidisciplinar. A gente tem que ter muita paciência, muita atenção e tentar ajudar o paciente da melhor forma com aquele perfil naquela situação. Então, eu acho que é importante deixar isso bem claro que o esforço ele é a maior parte do tratamento. Agora, a gente faz a nossa parte também. A gente tenta ajudar o paciente acolhendo, passando às vezes uma medicação, uma vitamina, mas ele tem que fazer a parte dele, não é verdade? É verdade. Aproveitando, fazendo um gancho pelo que você falou, eu vejo que, vendo alguns comentários do pessoal nos meus vídeos, nas redes sociais, eu vejo que muitas pessoas não querem pagar o preço da mudança, não querem ter um esforço, esperam que exista um remédio milagroso, ou seja, uma pílula mágica, né? Que exista aquele remédio que fosse um remédio cura tudo. Um medicamento cura tudo, que aquele medicamento vai ser bom para o vício em aposta e vai fazer com que ela pare de apostar da noite pro dia. Então, pergunta meio clichê para você, doutor Tomás, mas existe uma pílula mágica? Uma medicação mágica para Cara, o vício em apostas? infelizmente não, cara. Eu queria muito falar que sim, mas a gente não tem. É igual uma pessoa que tem uma hipertensão arterial. Ela pode tomar o melhor remédio, o melhor antihipertensivo, só que se ela não muda os hábitos dela, se ela não pratica uma atividade física, se ela não ajusta a dieta dela, a medicação não será suficiente. Ela é apenas uma fatia do tratamento. Então a gente tem que, infelizmente, não temos uma medicação milagrosa, seja a doença que for, principalmente essas doenças relacionadas aí a transtornos mentais, na verdade, onde a gente acaba que a mente, ela afeta o físico, ela dá sintoma, mas a gente tem que voltar a lembrar que tudo nessa vida existe esforço, pelo menos tudo que vale a pena, a gente tem que fazer um pouquinho de esforço, fazer a nossa parte.